né, velho? A gente já tem setembro, cara. É, Coisa doida, meu Deus do doideira. céu. Ah, tá doido, cara. Enfim, né? 2020, o ano que não terminou. Bom dia, Carol. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Nicole. Bom dia, Tiago. Ô, Tiago Máximo, tudo bem, Tiago? Deixa eu ouvir sua voz, Tiago. Abre o microfone aí e fala assim: Edmar, boa tarde, gente amiga. Tiago. Oi, Isadora, tudo bem, Isadora? Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo, tudo em paz? Semana passada nós não tivemos reunião e isso me atrapalhou, viu? Isso me atrapalhou muito, na verdade. Foi. Fala, Pedro Oliveira. O Pedro é do oitavo B, né? Larissa, bom dia. Larissa tem aparecido, tem falado comigo lá no plantão. Carol Almeida, Carolina Almeida Martins, Carolina Almeida Martins. A Carol é do oitavo A, Maria de Fátima do oitavo E, Google, Fernanda do oitavo B, Carol Brandt do oitavo D, ou do oitavo C, não sei, oitavo C, Gabriel falava mais comigo no início dessa pandemia, agora não fala mais não. Clara, modelo, acabando assim, arrebentando no Instagram. O mundo é a passarela da Gabriela, da Clara, quer dizer, da Clara. Liz, oi Liz, tudo bem? A Liz, gente, bom dia, Eduardo. Eu tô sentindo sua falta, Duda, lá no plantão. Nicole, tudo bem? Bom dia, Nicole, tudo tranquilo aí? Brenda, Beatriz é do oitavo D, ou do oitavo C. Agostinho, oi Agostinho, que passa, amigo? Liz, tudo bem, beleza? Ana Clara também, Ana Clara, estou sentindo sua foto, viu, Nicole, Marina, Ana Luísa Spalenza, Ana Luísa do oitavo B, né, se não estiver enganado, e Brenda. Vamos lá, pessoal, seguinte, O meu pois é é, oitavo C, ah, Mar. meu Deus do céu. Ana Luísa é do que senta lá no fundo lá, gente. Meu Deus do céu. É uma alfa. É cabelo preto. Enfim. Gente, eu tive que 2 semanas atrás, eu tive que ir lá no carômetro para relembrar dos rostos. Por exemplo, a Fernanda, eu tava com a imagem da Fernanda, da Clara Thibault, tava aí depois quando eu falei, gente, a Fernanda, Google, mas tem alguns rostinhos que eu não esqueci de forma alguma, não, né? A Nicole Marina, que fica com um laço grandão assim, do oitavo C, um laço grandão. Eu lembro desse Sou laço. eu, a Nicole. A Nicole. Pois é, a Liz também, eu não esqueço, porque a Liz só tem a Liz, né, no oitavo C, só tem uma Liz. Júlia Rios também. Ó, gente, muito obrigado pelas mensagens que vocês mandaram para mim, viu? Eu fiquei, no dia do meu aniversário, dia 7, eu fiquei extremamente encantado, surpreendido positivamente pelas mensagens que eu recebi. Eu fiquei impressionado mesmo, de veras, viu? É isso. Cadê o resto do povo, gente? Vamos lá. Então, vamos começar aqui. A gente vai dar continuidade à nossa aula sobre o segundo reinado. E, por favor, peguem seus cadernos. A dinâmica nas próximas semanas serão as seguintes. Muito provavelmente, eu devo terminar o segundo reinado no máximo daqui 2 semanas. Ainda em setembro, portanto. E aí, a gente vai viajar. A gente vai viajar do segundo reinado. A matéria da prova, eu tenho que verificar que dia que é, mas eu acho que é a primeira semana de outubro. Mas a matéria da prova é segundo reinado, tá? Só segundo reinado. E aí, já anotem aí, por favor, coloquem aí, inclusive aí no chat, por favor, matéria da prova de história, segundo reinado. Tudo sobre o segundo reinado. Tá? Política, economia, sociedade, as guerras, os conflitos e o ocaso, o fim do Império. Aí depois que a gente acabar no segundo reinado, para falar de proclamação da República, a gente vai viajar para a Inglaterra, Grã-Bretanha, Davi. A gente vai viajar para a Grã-Bretanha
A gente vai falar dos conflitos que aconteceram, as revoltas que aconteceram no século XVIII, XVII lá na Grã-Bretanha, e também falar da Revolução Industrial. E isso, portanto, a gente deve fazer até o início de novembro. E aí, a partir de novembro, a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, que é o último assunto assim, que a gente precisa abordar. Tá? Então, essa vai ser a nossa viagem para os próximos meses aí. Então, se tudo der certo, é esse o plano. Tá bom? Porque a gente vai até meados, até quase Natal, a gente vai ter uma aula. Cadê o povo, gente? 78 pessoas, tem que ter mais gente aqui. Olha só, deixa eu compartilhar minha tela. Teve uma atualização aqui, e aí eu não sei como é que faz as coisas, mas no Teams teve uma atualização. Ah, já identifiquei. Olha só, ficou bonitinha a atualização, mas atualizou com o próprio Teams, olha que doido. Vamos lá. Pessoal, vocês estão lembrados do que a gente estava falando na última aula? A gente estava aqui, ó. A gente estava aqui nesse slidezinho. A gente estava aqui nesse... Alguém deu uma zoada em mim, falando que não era... e aí a gente terminou aqui, ó, se eu não estiver enganado. É isso mesmo? Alguém tem que abrir o microfone que eu não estou vendo absolutamente nada do Teams e alguém tem que falar, Edmar, é isso mesmo. É isso mesmo. Edmar. Foi aí mesmo, Edmar. Obrigado. Não reconheci a voz. Nicole e Ana Luísa. Enfim. Tá. Né? Muito bem. Vocês têm que lembrar de política, é essa charge aqui, ó. Quando Dom Pedro II, basicamente, por um lado, ele manipulava, ele que dava as cartas do jogo, embora ele não jogasse o jogo político, sabe? Ele deixou para liberais e conservadores, mas ele ficava controlando, sabe? Então, para facilitar a manipulação dele, o que ele fez? Ele foi em 1853, ele faz o chamado Ministério da Conciliação. Porque é o seguinte, ele tinha a atribuição de escolher o primeiro-ministro. E o ministro escolhia o primeiro-ministro escolhia os outros ministros. Entende? Então, o que ele faz a partir de 1853? Num determinado tempo, ele escolhia um liberal. Num determinado tempo, ele escolhia um conservador. E com isso, portanto, ele ia jogando, ele ia brincando com os políticos, tá? E os políticos fazendo aquilo ali que ele queria. Isso ficou, em 20 anos, houve muita estabilidade por causa desse Ministério da Conciliação. Então, por que conciliação? Porque houve um acordo, né, entre liberais e conservadores liderados por Dom Pedro II. Então, ele organiza a situação para que ele esteja no comando, mas que o jogo seja jogado ali pelos liberais e conservadores. Então, ele controla de um lado, mas ele deixa que esses políticos coordenem a situação. Esses políticos, eles são da elite política e econômica do país. Então, os projetos que são feitos por esses políticos são eminentemente conservadores, para mantê-los no poder. No Brasil, por exemplo, em 1850, o Brasil teve uma chance de ouro para se desenvolver bastante. O Brasil se desenvolveu bastante, na verdade. Mas ele teve uma chance de ouro para distribuir esse desenvolvimento todo para o país inteiro, sabe? Mas não fez. Para mim, tá Oi. falando, pelo que as pessoas estão falando no chat, elas estão bem. Também. Deixa eu então desguilar aqui a minha câmera para ver se melhora um pouco. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É bom que vocês fiquem poupados da minha... Melhorou um pouco? Tá? Minha voz está saindo normalmente ou não? Agora tá. Tá. Aí qualquer coisa você me avisa aqui de novo, tá? Que aí eu vou ter que dar uma resetada aqui. Esses dias todos estava tudo tranquilo, enfim. Então, deixa eu falar novamente, deixa eu pegar o fio da meada do que eu estava desenvolvendo. Em questão da política, do segundo reinado, Dom Pedro, ele travou. Então, continuando.
Dom Pedro dava as coordenações, né, do funcionamento político, mas quem jogava eram os liberais e conservadores. E aí esses liberais e conservadores, portanto, se revezavam no poder de acordo com da vontade de Dom Pedro II. Nesse período de 1850, nas décadas de 1850, 1860 e até 70, um pouquinho ali na 70, houve uma grande estabilidade política para Dom Pedro. Dom Pedro teve muitos problemas, não. Tanto é que estava tão de boa que Dom Pedro, a partir de 1870, vai viajar pelo mundo. Vai fazer viagens, enfim. Então, o que vocês têm que lembrar em relação à questão política? Havia uma centralização política, de fato, mas, ao mesmo tempo, liberais e conservadores que jogavam o jogo e eram tudo farinha do mesmo saco, que eram políticos que, teoricamente, defendiam os liberais defendiam a descentralização e os conservadores defendiam a centralização. Mas, tirando isso, uma baita de uma teoria, na prática, eles eram todos iguais, tá bom? Não existe nada mais conservador do que um liberal no poder. Essa era a frase que se dizia à época. Uma outra frase que se dizia é que liberais e conservadores são todos farinha do mesmo saco. Muito bem, então a política pode ser assim caracterizada. Ela vai mudar um pouco depois da Guerra do Paraguai, porque a coisa vai ficar muito complicada para Dom Pedro. Principalmente porque vai entrar em cena na política brasileira um outro grupo, uma outra classe, que é a dos militares. E aí eles vão dar uma bagunçada na questão aí, mas depois a gente vai falar sobre isso. Bem, então com isso, com esse slide aqui, a gente termina a política do segundo reinado, tá? Então, centralização política nas mãos do imperador, só que o imperador passava a bola para os liberais e conservadores. Beleza? Vamos para frente, vamos falar de economia agora. Bem, a economia, que beleza! Vocês não estão vendo, mas eu estou também tomando meu belíssimo café aqui. O café é uma planta linda, cara. O café é tudo de bom. Tudo que tem em relação ao café é bom. A planta é bonita, a semente da planta é bonita, o cheiro é gostoso. Vocês já foram na roça e aí tem moedor de café e aí a pessoa começa a moer o café e aí sobe aquele cheiro maravilhoso. Ai, muito bom, né? Então, se vocês não passaram por essa experiência, passam, porque é um cheiro muito gostoso mesmo. Bem, vamos lá. Veio da África, né? Você sabe muito bem, tudo que é bom veio da África. Tudo veio da África, tudo que é bom, né? Inclusive meus antepassados, que eram lindos, maravilhosos, vieram da África também. Muito bem. O café foi introduzido no Brasil e a partir de 1830, o café já se torna o principal produto de exportação do Brasil. Principal, não único, mas era o principal. Então, e isso vai fazer com que o Brasil acumule bastante riqueza a partir de 1830. O café salvou a economia do Brasil. Porque em 1820, a década de 1820, é a década de crise, muita crise no país. Por causa do Dom Pedro I lá, a Guerra de Cisplatina, Confederação do Equador, a indenização que é paga para Portugal e outras coisas. Então, a crise, 1820 é um momento de crise do Brasil. 1830 a coisa começa a melhorar, principalmente porque o café começa a ganhar bastante mercado no exterior. Só que, obviamente, que a gente nunca vai se livrar de uma coisa que são os empréstimos da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha vai emprestar bastante dinheiro para a gente, né? Para a gente fazer investimento na infraestrutura do país. Mas o café começa a melhorar um pouco a coisa para a gente, tá? Bem, o café, então a riqueza trazida para o café ajuda a trazer estabilidade para o segundo reinado. Olha só, pessoal, tem uma coisa muito comum na história do Brasil, que é o seguinte fato. Todos os momentos em que há uma estabilidade econômica, não são muitos momentos não, tá? Infelizmente. Mas nos momentos que nós tivemos estabilidade econômica, as outras estruturas da sociedade também ficaram estáveis. Então, é uma pauta bastante importante a questão da economia. Então, se a economia vai bem, é mais ou menos por aí, tá? Isso aconteceu recentemente na história do país e aconteceu lá no segundo reinado. Houve uma estabilidade econômica e então Dom Pedro II pôde se preocupar, inclusive, com outras coisas.
A riqueza trazida pelo café salvou o governo, ajudou a salvar o governo de Dom Pedro II. Entretanto, o café, o modelo de produção do café, ele é baseado no sistema de plantation, que é basicamente tem 4 características importantes. Eu vou escrever aqui nesse slide. 4 características importantes desse modelo de plantation. Primeiro, é um modelo para exportação. Gente, que letra maravilhosa. Para exportação, ou seja, produzir um produto único, uma única cultura para exportação. A mão de obra, que é a mão de obra escravizada, né? Mão de obra escravizada. Eles precisavam de grandes lotes de terra, então, portanto, isso é um modelo latifúndio, eles precisavam de latifúndio, né, de grandes terras. Não dá para pagar. Dá sim, claro que dá para pagar, sim. Aí, ó. Então, precisavam de grandes lotes de terra, produção de grande quantidade de café, e é uma monocultura, né? Ou seja, o esforço produtivo é concentrado na produção de um produto só. Então, essa organização da produção do café, ela acaba que gera bastante riqueza, mas tem problemas, que a gente vai ver daqui a pouco quais são eles. Mas, enfim, o que eu quero ressaltar é que, por um lado, de fato, o café ele traz muita riqueza para o país, mas, por outro lado, se não fizer uma organização, e que não foi feito naquela época, o café resultou no quê? No esgotamento dos solos, por exemplo, em diversos lugares, tá? E tem problemas sociais que também daqui a pouco eu vou falar quais. Bem, Paraíba com o Sudeste é porque tem um rio. Oi, volta lá no slide, por favor. Travou muito. Travou muito, meu Deus do céu. Peraí, então, 1 minuto. 1 minutinho. Peraí, não é isso que eu quero. Gente, agora tem 2 janelas aqui, o negócio está complicado, né? Só um momento, pessoal. Já volto. Quem é que está batendo na portinha do seu coração? Quem é que está batendo na portinha do seu coração? Fala para mim que melhorou, por favor. Fala para mim, Luiz, que melhorou. 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 Mas mesmo assim eu vou deixar a câmera desligada só para a gente não ter problema, tá? E aí, enfim, para ficar tudo lindo e feliz. Então, vou desativar minha câmera aqui para, inclusive, poupar vocês, né? Muito bem. E agora eu vou compartilhar minha tela. Não é essa tela que eu quero, não. Oi. Você está tendo acesso ao chat? Não. Quer dizer, tô. Por quê? Tá tendo demanda ali no chat? Está tendo pergunta. Peraí, então vamos lá. Alguém pode ler para mim as perguntas? Eu leio aqui primeira. Quem fazia parte do grupo dos liberais, Edmar? Tá. Liberais e conservadores eram todos da elite econômica do Brasil, tá? Mas basicamente é o seguinte, eles eram grandes fazendeiros, chamados homens bons, que eram proprietários de escravo. Lembra que é o seguinte, quem podia participar do jogo político no Brasil eram pessoas que tinham uma renda mínima de 100 mil réis, tá? Então, todo mundo os únicos grupos que podiam participar das decisões políticas no Brasil eram as pessoas ricas, tá? Então, que tinha que ter uma renda de 100 mil réis,
para participar do jogo, mas para ser eleito, enfim, tinha que ter uma renda de 200 mil até 800 mil réis, o que era muito dinheiro. Isso ali em 1824. Agora, esses valores foram atualizados para depois, então era só quem era bastante rico que podia participar. Então, basicamente, eram os grandes comerciantes, os grandes fazendeiros, proprietários de escravos que participavam, liberais e conservadores, tá? Então, em termos de condições de vida, eles eram todos iguais. Agora, o que eles pensavam que diferenciava um pouco, porque os liberais, teoricamente, defendiam a descentralização e os conservadores defendiam a centralização política. Tá bom? Próxima pergunta. Tá perguntando se vai colocar os slides no ou se já. R$10 para colocar os slides, tá? Eu sempre coloco, gente, senão a Gabriela me bate. Eu sempre coloco, tá? Mas aí então eu devo colocar hoje. Eu coloquei as duas primeiras partes na semana retrasada e hoje eu devo colocar a parte da economia. Se a gente conseguir chegar na sociedade, vai ser lindo. Aí eu coloco da sociedade também. Tá bom? Tem mais uma pergunta? A do café. Travou a sua pergunta, eu não consegui entender, não. Tá perguntando se os imigrantes trabalhavam na plantação do café. Eu vou falar dos imigrantes daqui a pouco, tá? Porque senão, se eu avançar, mas eles trabalharam sim. Mas um pouquinho depois, daqui um pouquinho que eles vão trabalhar. Em 1830, 1840, basicamente escravizados. Tá. Pergunta, antes do café, qual era o principal produto de exportação do Brasil? Pois é, olha só. O Brasil teve alguns produtos. A gente chamava isso de ciclos monoculturais. O Brasil, o primeiro grande produto de exportação foi o pau-brasil, depois foi a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar nunca deixou de ser importante, tá? Mas a cana-de-açúcar teve seu período áureo ali nos séculos 16 e 17, mas continuou sendo produzida. Inclusive, até no século XIX, continuava, até hoje, na verdade, a cana-de-açúcar é um importante produto produzido aqui no Brasil. Mas o principal produto antes do café era o ouro, as riquezas minerais, ouro e diamante, tá? Principalmente o ouro e diamante. E aí, com o declínio da produção aurífera no final do século XVIII, o Brasil entra em crise econômica, salva um pouquinho a descoberta de diamantes aqui, diamante do Brasil estava problemática. A produção de ouro, a produção de minerais, é importante até hoje no Brasil, tá? Mas naquela época tinha diminuído bastante a produção. Mas antes do ouro, o principal produto era a mineração, tá? E tanto é que o café é chamado de ouro verde, por causa da riqueza que trouxe para o país. Tá bom? Mais alguma pergunta? Acho que não. Então vamos lá. Eu estava dizendo que o seguinte, que o café foi introduzido no Brasil pela Paraíba. Edmar, o que é Paraíba? Não, tem um rio no Rio de Janeiro chamado Paraíba do Sul. Tá? Então, no Vale do Rio Paraíba, aqui, principalmente aqui nessa cidade de Vassouras, mas também Juiz de Fora, e aqui nessa região de São Paulo, Taubaté, Guaratinguetá. Fala Guaratinguetá 10 vezes para ver se você consegue falar. Guaratinguetá, Guaratinguetá. Mas, enfim, no Vale do Rio do Paraíba do Sul, no Vale do Rio Paraíba do Sul, o café foi introduzido. Ele gostou do solo, ele gostou bastante. Basicamente, nesse momento em que a gente está falando das décadas de 30 e 40, a mão de obra quase exclusiva da produção de café era de escravizados, tá? Então, inicialmente, só escravizados trabalharam no cultivo do café. Agora, depois, o café ele foi levado para essa região aqui, que a gente chama de Oeste Paulista. Oeste Paulista tem uma peculiaridade muito grande, é o fato de ter uma terra muito fértil, terra roxa. Terra roxa. E por que chama... Oi. Você pode voltar um pouco no que você está explicando? Posso.
Olha, eu estava dizendo o seguinte, na época lá do início da produção do café, ele foi produzido principalmente ali na região do do Vale do Rio Paraíba do Sul, tá? A partir dali da década de 40 e 50, o café vai ser introduzido no Oeste Paulista. O que tem ali no Oeste Paulista? Ele tem a terra roxa. Por quê? Porque alguém foi lá e coloriu a terra, pegou lá uma canetinha e coloriu, ela ficou roxa. Não, não é isso, Edmar. É porque é o seguinte, nessa região teve, há milhões de anos atrás, teve atividades vulcânicas. Então, essa terra é um resquício de lavas que se misturaram com outras. Enfim, é coisa de ciência. Depois você se pergunta o Daniel lá, tá? E também para o Sal. Mas basicamente é o seguinte: nesse local tem a presença da terra roxa, que é resquício de atividades vulcânicas, e ela é muito fértil. E é assim, café e terra roxa foi um casamento à primeira vista. Eles se amaram eternamente. Estão se amando, inclusive, até hoje, tá? Não pode um ver o outro que dá muitos frutos. Muito bem, então o que acontece? O café foi levado para o Oeste Paulista e prosperou, e produziu bastante. Inclusive, muitas dessas cidades que vocês já ouviram falar, tem aqui uma cidade, inclusive, chama Lis. Lis, ó aqui, chama Lis a cidade, mentira, gente, chama Lins. Mas Lins, Marília, Botucatu, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara, Rio Claro, enfim, esse monte de cidade que tem ali no Oeste Paulista, foram cidades que foram criadas a partir da produção do café, tá? E neste local, começaram a ir bastante imigrantes, muitos imigrantes, tá? Principalmente os italianos, que foram levados para trabalhar nas lavouras de café. Então, é neste local aqui, por isso que em São Paulo tem tanto descendente italiano, né? Aqueles nomes todos lá. Por isso que eles falam, inclusive, em português, Araraquara, carro. Então, que tem ali uma influência do italiano sobre o português. Então, o sotaque do Oeste Paulista é muito peculiar, devido à presença da grande quantidade de italianos, né? Vocês também, obviamente, são descendentes de italianos, que vieram aqui para Minas, vieram por outros motivos, por outras atividades econômicas, numa segunda leva de imigração, tá? Principalmente ali no final do século XIX, início do século XX. Enfim, então, o café ele se ambientou neste local. O café também foi produzido em Minas Gerais, só que depois, tá? Mas inicialmente foi no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Beleza? Continuando. Uma pergunta rapidinho. Então, tem alemães, né? Tava no chat. Pois é, os alemães é o seguinte. Os alemães também trabalharam na lavoura de café, mas não em grande quantidade, tanto quanto os italianos. Os alemães foram principalmente para o sul. Na verdade, os primeiros imigrantes que foram trazidos para o Brasil foram os alemães. Eles foram para uma região no Rio de Janeiro, chamada de Neue Freiburg, que hoje se chama Nova Friburgo, né? Que está lá, né, no Rio de Janeiro, que recentemente, há um tempo atrás, teve uma enchente terrível lá, né? Mas enfim. Então, Nova Friburgo foi uma cidade feita para os alemães, que não gostaram muito não, né? Muita gente inclusive foi embora. E teve uma galerinha que foi lá para o sul, onde hoje é São Leopoldo, que é uma cidade perto de Porto Alegre. Então a galera foi para lá. Mas os alemães eles se espalharam bastante para o sul. O grande contingente de alemães foi para o sul. Uma pequena parte ficou aqui no sudeste, tá? Então tem gente também descendente de alemão aí, que foi dessa galera que ficou aqui, trabalhando em outras atividades também, tá bom? Mas muitos alemães foram para o sul. E aí, com isso, eles trouxeram as religiões, inclusive protestantes, como o luteranismo, né? Enfim, isso já é outro assunto. Tá bom? Tem mais pergunta? Não. Pois bem. Enquanto não. Beleza. Bem, vamos pensar a questão da cultura do café, vamos problematizar um pouquinho essa coisa, né? Então, é uma economia, uma produção agrícola extensiva. O que isso significa? Que ela é feita em grandes terrenos, em grandes lotes de terra, e assim, basicamente o seguinte, planta-se bastante e deixa a natureza agir, tá?
Claro que tem outras características, mas só para facilitar, ele é produzido, então, a agricultura extensiva, que vocês já aprenderam, inclusive, se eu não estiver enganado, essa matéria é do 6º ano, mas a agricultura extensiva em grandes lotes de terra, sem muitos cuidados, porque a agricultura intensiva ela precisa de um manejo mais próximo. A agricultura extensiva tem um manejo menos ostensivo, tá? Então, deixa a natureza agir lá. Acontece que a agricultura extensiva ela esgota o solo mais rapidamente, porque não tem muito trato com o solo. Chega lá, semeia e deixa o café florescer. E aí, como esgota os solos muito rapidamente, não tem muito cuidado com o solo, há sempre muita terra. Então, por isso que ela é feita em grandes lotes de terra. E acontece que a gente vai ter um problema aí, daqui a pouco eu vou falar quais são. Hoje não tá bom, hein? Tá bom muito. Então vamos voltar aqui. Espera aí. Oh, meu Deus do céu, que tristeza. Eu aqui empolgado aqui, falando o meu melhor português possível, e o negócio travando. Mudo, mudo. Oi, pessoal. Tchau, pessoal. Vamos ver se melhora. Quer dizer, eu não fiz nada, né? Só deu um tempo, na verdade, para ver se essa internet. Estou benzendo a internet aqui. Agora sua voz está bem melhor. Obrigado. Aí, tá vendo? Eu benzi o Teams aqui para ver se tá certo. Muito bem. Eu estava dizendo, então, que a cultura do café ela se dá em grandes lotes de terra. É um tipo de agricultura extensiva, que precisa de muita mão de obra, mas está sempre demandando mais terras. Por quê? Porque o solo é desgastado muito rapidamente. Vocês lembram muito bem lá no 7º ano, quando vocês estavam estudando a rotação trienal de cultura, que os europeus perceberam que se houvesse uma rotatividade no solo, o solo teria tempo para recuperar. Só que nesse momento aqui, eles estavam, lá em São Paulo, estavam preocupados apenas em produzir café. Então não havia o sistema de rotação de cultura. Não havendo o sistema de rotação de cultura, o que acontece? O solo se desgasta. E aí eles precisam de ir para outras terras, né? Muito bem. Eu já falei para vocês que no Oeste Paulista tinha as terras mais roxas, que alguém coloriu lá de roxo, né? Então ela ficou bonitinha e ela era boa para se plantar o café, muito fértil. O café, inclusive, era mais robusto, o café era mais bonito, inclusive, né? Não, eles vão comprar por causa disso, não. É porque era bom, né? Era bom o café que era produzido ali e ele era muito... A terra fértil dava muito café. Enfim, essa imagem aqui mostra uma plantação de café gigantesca, né? E aí tem os mocinhos aqui observando a natureza agir. E aí tem um córregozinho aqui para fazer irrigação, né? Uma coisa maravilhosa, né? E nesse momento, por causa da riqueza gerada pelo café, surgem os barões do café. Quem são os barões do café? São os grandes proprietários de fazendas, são as pessoas mais ricas e que produzem bastante café. E por causa da riqueza, eles se tornam barões. Eles compram esses títulos nobiliárquicos, né? Junto ao Dom Pedro II. E aí eles se tornam pessoas bastante influentes. E eles surgem aí por volta da década de 40, 50, e eles vão basicamente ocupar o terreno da política do Brasil. Além deles serem autoridade econômica, vão se tornar também autoridade política. Os barões do café estão ali, são liberais e conservadores. Muitos liberais e conservadores, muitos dos políticos eram barões de café, eram produtores de café. Tinha gente que não se misturava com política, não. Tinha gente que ficava só na fazenda lá, tomando a sua cachaça, enfim. Mas tinha gente que se misturava na política. Mas só que essa galera, os barões de café, eles serão importantes nos trâmites políticos brasileiros até 1930. Então, é essa galera que vai dar as cartas do jogo político no Brasil, tá? E vão ser relevantes até 1930. Muitos desses barões são importantes até hoje. Até hoje, se você for aos interiores das cidades pequenas, no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais,
tem famílias tradicionais lá desde o século XIX. E essas famílias tradicionais é que mandam na cidade. Não sei se alguns de vocês vieram do interior de Minas Gerais ou de outros lugares, mas se você for às cidades até hoje, pequenas cidades assim, de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, muito provavelmente vocês vão perceber que nessas cidades existem ali 3 ou 4 famílias que são muito influenciadas, muito influentes nos negócios, na política e por aí vai, tá? É bem Edmar, isso até hoje no Brasil. Edmar, Isso é uma herança do período colonial, tá? Para essa política. Pode falar. Ah, meu Deus. Que triste, meu Deus do céu, que tristeza. Eu estava tão empolgado por essa aula, mas eu estou empolgado, inclusive, por essa aula. Mas não é possível, gente, que está travando. Travou, mas eu acho que deu para entender a parte aí que você falou das famílias influentes, cidades menores. Eu acho que deu para entender tudo, sim. Ah, tá. Que engraçado. Ah, aqui, ó. Estão vendo a tela aqui? Quando tem esse símbolozinho aqui, um círculozinho, é que tá de boa, é que a conexão tá de boa. Quando aparece aquele triângulozinho, é que dá um desespero danado. Mas, enfim, vamos tocando aqui. Se der uma travadinha, me perdoem, por favor. A gente trocou a conexão, porque a conexão está muito mais potente e o negócio está travando. Bem, é o seguinte, mas além do café, existiam outros produtos também importantes no Brasil naquele momento, tá? No século XIX. O café era o produto mais importante, mas existiam outros. Por exemplo, com a borracha. A borracha ela vai começar a ser produzida ou extraída do látex, né, da seringueira. A seringueira é a árvore. Aí eles fazem aqueles riscos na árvore, e aí tira o látex, que é aquele líquido, e aí transforma aquilo em borracha. Porque a indústria automobilística que ela vai começar a florescer ali no finalzinho do século XIX, e aí então a borracha brasileira é bastante produzida e vai levar muita riqueza para a região amazônica, tá? Inclusive é representado por aquele teatro de Manaus, que é um teatro gigantesco, que é um palácio, na verdade, um lugar maravilhoso. Enfim, mas existiam produtos, por exemplo, como algodão, né, para você passar na sua unha e tirar o esmalte, mineração, que continua importante até hoje, né, para tirar o ouro, para colocar no seu brinco, no seu colar, né, pecuária, né, para criar os novilhos, o boi, a vaca, quem come carne, né, para fazer churrasco, quem não come carne, enfim, né, para ficar com dó dos bichos que são mortos, cana-de-açúcar, para colocar açúcar no seu café, né? Então, vários produtos são cultivados neste momento. Então, não existia só o café, tá? Outros produtos também eram importantes, principalmente, enfim, esses que eu falei. Agora, por causa do café, era necessário fazer o seguinte. Olha só, aqui está o Porto de Santos. O Porto de Santos é o porto mais importante do país, né? O café era produzido aqui. Como é que eles levavam o café desses locais para o Porto de Santos? Eles carregavam nas costas? Não. O que eles precisavam fazer? Eles precisavam fazer estrada de ferro. Então, o café, a riqueza gerada por café tem efeitos. E um dos efeitos importantes é justamente a criação de uma infraestrutura de escoamento. Eu vou falar de novo porque isso ficou bonito. A produção do café demandou outras atividades subsidiárias. Uma das atividades subsidiárias é justamente criar a estrutura do escoamento de produção. Eu queria repetir a mesma coisa que eu falei, mas não consegui. Mas, enfim, o que é estrutura de escoamento? De transporte. Então, eles investem no trem, tá? As linhas ferroviárias, para levar o café até o porto, para chegar no porto ser exportado, né? Agora, a linha de ferro vai demandar estações de trem. E aí, em torno das estações de trem, tem ali, cria também uma estrutura, cria ali uma dinâmica. Então, cria uma cidade a partir ali das plantações, a partir ali da estação de trem. Enfim, uma coisa vai gerando a outra, tá? Perceba que é o seguinte,
como que é importante a dinamização econômica e como que uma empresa, como que uma determinada economia vai gerar efeitos muito importantes na diversificação econômica do país. Então, portanto, com vocês que têm espírito de empreendedor, quando vocês forem levar uma empresa para um determinado lugar, pense na infraestrutura da região, como que você vai impactar positivamente. Eu estou dando dicas para vocês neste momento, pessoal, para vocês se tornarem pessoas mais ricas. E, portanto, e quando daqui a 20 anos, quando vocês estiverem ganhando bastante dinheiro, lembrem-se do professor de história. Gente, eu não poderia estar tão rico como se eu não tivesse ouvido as dicas do Edmar. Então, eu vou fazer ali uma doação de R$1 milhão para ele ficar feliz. Então, gente, eu sei mandar os outros fazer, não sei fazer para mim, mas enfim. Uma atividade econômica, ela tem efeitos positivos na sociedade, na política e por aí vai. Entende? É esse o meu ponto. Na infraestrutura do local. Então, cria-se linhas férreas, ferrovias, né? Para justamente levar ao desenvolvimento e também possibilitar o escoamento do produto. Agora é o seguinte, o trem era o símbolo da modernidade no século XIX. Quando você pensa assim, cara, tecnologia, hoje, aí você pensa no iPhone do Justus Krause, que é o iPhone YZ13, eu não sei qual que está no número agora, enfim, eu nunca acompanhei esse negócio. Eu parei no 6, eu nunca tive iPhone, mas enfim. Quando você pensa em tecnologia, você pensa em tecnologias associadas, por exemplo, à informática hoje, né? Robô, sei lá. No século XIX, quando você pensava em tecnologia, você pensava em trem. Aí você pensa, não, gente, no século XIX, o trem era sofisticado. Imagina, você criar ali uma linha de ferro, e aí sobre a linha de ferro, um gigante, um monstro, sei lá, um cuspidor de fogo, de fumaça, passar ali, era uma maravilha, pessoal. Eu fico encantado até hoje com o trem, e vocês também têm que se encantar, porque era uma tecnologia muito avançada no século XIX, tá? E a gente não pode julgar o século XIX com os valores de hoje. A gente tem iPhone, mas eles tinham um trem, e o trem é muito mais bonito que o iPhone, tá? Mas só que vocês não estão preparados para essa conversa. Mas vamos lá. Muito bem. Com a riqueza trazida pelo café e pelas outras atividades econômicas, além da questão da construção das ferrovias, naquele momento, o Império começou a investir na infraestrutura, por exemplo, do Rio de Janeiro. E investiu pesado. Em algumas cidades também, por exemplo, Santos, até mesmo São Paulo, algumas cidades floresceram bastante com a riqueza agregada pelo café. Tá? E com isso, olha que beleza de bulevar, olha que maravilha de cidade. Cara, eu gostaria que nós tivéssemos ainda cidades com essas características, né? Para a gente visitar, tomar um café, num café que pudesse existir, mas muitos dos prédios que existiam no século XIX foram destruídos depois, infelizmente, principalmente em São Paulo, inclusive. Mas vamos lá. Por causa da riqueza do café, foram tomadas medidas de modernização. Porque é o seguinte, o Império, ele é um sistema, o Império Brasileiro, o Segundo Reinado, ele é um momento de transição. Ao mesmo tempo, ele se vincula ao passado para se legitimar, para se fundamentar, para existir, inclusive. A monarquia brasileira era um caso único, né? Nós éramos o único país na América do Sul que tinha rei. Então, ele se vinculava ao passado, principalmente no caso brasileiro, ao passado indígena, para se legitimar, mas está sempre com o olho no futuro. Então, Dom Pedro II era um cara que gostava muito das modernidades da época. Tanto é que ele trouxe a fotografia, trouxe, por exemplo, fábrica de cerveja, obrigado, Dom Pedro. Quer dizer, mas enfim, ele trouxe várias coisas importantes para o país, né? Sem as quais a gente não seria feliz hoje. Então, mas eles também, e os políticos aqui no momento, investiram em alguns centros urbanos, né? Por exemplo, construção de ferrovias, que eu já falei mil vezes, comunicação, de telégrafo, telefone, porque, inclusive, o telefone um pouco depois, tá? Mas o telégrafo foi assim, os dois símbolos, vocês lembram lá daquela figura que eu mostrei no Destino Manifesto, quando a gente estava falando sobre os Estados Unidos, que aquela mulher grandona, assim, parecendo um anjo, levando a linha de telégrafo, e embaixo dela, assim, passando o trem? Pois aquilo era símbolo de modernidade, leva o telégrafo, tá? Para que as pessoas pudessem se comunicar. Era uma
maravilha. E aí, quando veio o telefone, então, meu Deus do céu, porque antigamente, telefone servia para a gente falar, tá? A gente ligava para as pessoas. Ultimamente, vocês fazem tudo pelo telefone mesmo, falar com as pessoas. Principalmente quando a gente chama vocês. Ô, fulano, Jesus Creus, presta atenção na aula. Para de mexer nas redes sociais, tá? Enfim, telefone é para falar e para ouvir o professor de história. Não é para ficar mexendo em WhatsApp, não, tá? Muito bem. Iluminação a gás. A iluminação a gás foi uma coisa importante. Então, eles tinham um sistema de iluminação pública. Olha que interessante. Né? Que aí tinha um sujeito especificamente que ele tinha uma função de ir passar nos postes, ele acendia e depois apagava. Então tinha um cara só com esse serviço, né? E aí, mas era lindíssimo, cara. Era uma coisa lindíssima. Não tinha iluminação elétrica naquele momento, né? Enfim. E tem uma coisa, eu tenho mais um minutinho aqui para falar, que é o seguinte. O Brasil, percebendo que ele precisava se desenvolver, os políticos, eles decidiram tomar uma atitude bem drástica, que é sobretaxação de produtos vindos de fora. E isso ficou conhecido como tarifa Alves Branco. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam estimular a produção aqui no Brasil. Então, para que não fosse interessante ficar comprando de fora, eles sobretaxaram as mercadorias. Então, desde 1810, alguns produtos da Grã-Bretanha entravam aqui com 15%, aí eles aumentaram para 30%, para as pessoas pararem de comprar os produtos da Grã-Bretanha e passar a comprar aqui os brasileiros. E aí, com isso, no Brasil, houve um pequeno surto industrial na década de 1850. E esse moço aqui, que parece com alguém, mas o Barão de Mauá foi o cara que foi um grande visionário e o grande protagonista desse pequeno surto industrial que aconteceu em 1850 no Brasil. Só para terminar, ele construiu um estaleiro. Estaleiro é um local, uma espécie de uma estrutura, né, industrial. E ele construiu um estaleiro e ele ligou para Dom Pedro II, ligou não, ele mandou chamar, né? Ligou, falou assim, ô Dom Pedro, chega aí e tal, vamos inaugurar o estaleiro, vai ser bacana demais, vem aí e tal. E aí, Dom Pedro falou assim, vamos lá, vamos ver como é que tá esse estaleiro aí. Desculpa, o cachorro tá latindo aqui. Ele falou, não, vamos ver como é que tá o estaleiro e tal. Aí ele manda construir, o Barão de Mauá, manda construir uma pá de ouro para Dom Pedro. Por quê? Para na inauguração, Dom Pedro pegar a pá de ouro e dar uma pasada lá, como se fosse um marco do início do estaleiro. Aí, beleza, quando o pessoal tá lá, o Barão de Mauá, aqui, Dom Pedro, eu trouxe para o senhor a pá para a gente, né, começar a fazer. Dom Pedro ficou envergonhado, porque o trabalho manual era uma coisa de pobre, era uma coisa dos escravizados. E aí, o fato de Dom Pedro pegar numa pá, dar uma mexida em alguma coisa lá, foi para ele uma humilhação. E dizem as más e as boas línguas que a partir de então Dom Pedro não via o Barão de Mauá com bons olhos. Enfim, isso é meio que boato, na verdade. Mas, de qualquer modo, o Barão de Mauá, que foi o cara que começou a industrialização do Brasil ali em 1850, acabou, no final das contas, quebrou, não continuou com suas atividades e o Brasil não se industrializou naquela época. Poderia ter sido industrializado. E se tivesse sido industrializado, hoje estaríamos em outro patamar, muito mais desenvolvido, com muito mais dinheiro para todo mundo. Tchau, gente, que eu vou ali chorar um pouquinho. Pessoal, alguma pergunta, alguma questão, alguma angústia?